da palavra do Senhor. O Espírito de Deus pôs uma palavra no meu coração, para ministrar os amados irmãos que se encontram conosco nessa live. Eu quero compartilhar um texto que se encontra em Filipenses capítulo 4, dos versos 10 ao versos 20, que nos diz assim: se você estiver aí com a Bíblia, que você possa nos acompanhar. O texto diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tenhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia me fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Recebei tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Aleluia. Amém. O texto que nós lemos, eu quero ser rápido, preciso e objetivo para tratar com os irmãos nesta noite. A igreja de Filipe era a alegria e a coroa do ministério do apóstolo Paulo. Para tu ter uma noção de história, a igreja de Filipe, nesse momento, chega ao seu conhecimento que o apóstolo Paulo se encontrava preso em Roma, na sala do seu martírio, e ela é a única igreja que pega um missionário por nome Epafrodito, e aqui ele chega a Paulo com a oferta missionária que a igreja tinha lhe enviado. E aqui Paulo vai escrever a sua última carta, estando preso em Roma. E é interessante que do versos 10 ao 13, Paulo manifesta a sua alegria. E do versos 14 ao 20, ele vai manifestar o companheirismo dessa igreja. E quando nós falamos de alegria, nós falamos de um sentimento emocional. Quando nós falamos de companheirismo, nós falamos de um relacionamento natural que envolve pessoas. E aqui Paulo, do versos 10 ao versos 13, ele vai trabalhar a sua alegria. No versos 10, o texto diz assim, presta atenção: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tenhais antes, mas vos faltava oportunidade.
A primeira expressão de Paulo, ao tratar da sua alegria, é que ele vai esclarecer que em outras oportunidades a igreja de Filipos não pôde chegar até a Paulo. A igreja de Filipos não pôde enviar nada a Paulo. E é interessante que quando nós tratamos esse sentimento de alegria, nós temos que entender que a primeira coisa que a alegria traz às nossas vidas é a esperança. Provavelmente esse momento que nós estamos vivenciando, desse caos, dessa pandemia, que é tratado pelo Ministério da Saúde como a corona ou coronavírus, que faz parte, né, da família gripal, dos vírus gripais. Tem muitas pessoas que se encontram atribulados nesse momento. Tem muitas pessoas que se encontram até mesmo desesperados nesse momento. Mas eu quero te trazer essa reflexão através desse texto, que aqui o apóstolo Paulo ele se encontrava preso em Roma, e ele recebe a visita de Epafrodito. Ele tinha a consciência e a certeza em duas coisas. Primeiro, que ele só poderia ser solto para ficar em casa se ele tivesse sido acumulado de uma enfermidade e que essa enfermidade fosse lhe matar. E em segundo lugar, ele sabia que dali ele iria sair diretamente para o seu martírio, ou seja, para a sua morte. Mas mesmo assim ele manifesta alegria. Mesmo assim ele manifesta esperança. Por quê? Porque o apóstolo Paulo era um homem que andava segundo os princípios estabelecidos por Deus. E quando ele manifestava a sua alegria, automaticamente a esperança acendia na sua alma. Ao ponto de em Romanos capítulo 5, versos 5, ele nos ensinar, quando nos diz que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, aleluia, que nos foi outorgado. Até aqui eu não sei o que tem procurado roubar a sua alegria. Até aqui eu não sei o que tem procurado tirar a sua paz. Mas lembre-se das Escrituras Sagradas e volte para Deus nesses últimos dias. Mergulhe na revelação da sua palavra. Lembre-se das suas promessas em João capítulo 14 até o 16, quando ele vai tratar na intimidade com os seus discípulos as suas últimas instruções. E é interessante que no capítulo 14, no versos 1 em diante, ele nos deixou algo maravilhoso. Quando ele nos diz: crê em mim, da mesma maneira que vocês creram no meu Pai. Porque eu vou preparar lugar. Porque onde eu estiver, vós estarás, aleluia, também. Não se atribule nesse caos. Não jogue fora a sua esperança e nem passa despercebido da sua fé. E no versos 11 ele continua trabalhando esse sentimento de alegria ao dizer: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não vai prestar um relatório através de uma carta otimista, no sentido de falar que estava tudo bem. Não, estava tudo ventando ao contrário. Mas o que alimentava a esperança de Paulo era ele ter aprendido a se adaptar, como ele diz no versos 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em segundo lugar, ainda relacionado à alegria, nós temos que conseguir nos adaptar em todos os momentos da nossa vida. Se as coisas estão bem, dê glória a Deus. Se as coisas estão
declinando ao contrário o seu favor, dê glória a Deus. Se hoje tem algo parado na sua vida, dê glória a Deus, porque você está trazendo à existência aquilo que ainda não aconteceu, mas vai, aleluia, acontecer, aleluia. Guarde essa palavra, desperte, vivencie essas profecias nos últimos dias na sua alma. E o bom é que ele vai especificar de uma maneira precisa e clara ao dizer: digo isto não por causa da pobreza, ou seja, ele não estava murmurando, ele não estava questionando a igreja e nem questionando a Deus. Pelo contrário, ele diz assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, aleluia. Em terceiro lugar, a situação que nós estamos vivenciando, eu e você como homens e mulheres de Deus, temos que levantar a nossa cabeça. Não adianta baixarmos a guarda e choramingarmos, ficar pelos cantos da parede, ou até mesmo murmurando, não. É dentro desse caos, é dentro desse problema, que nós iremos invocar e glorificar o nome do Senhor. Lembrar das palavras que Deus disse a Josafá, quando levantou um no meio dos levitas para profetizar e declarar: esta guerra não é vossa, esta luta não é vossa, mas é do Senhor. Olhai e ficai parado, porque eu irei lhes dar, aleluia, a vitória. Provavelmente você está procurando lutar com as suas armas. Provavelmente você está querendo vencer algo na sua vida com as suas forças. E é interessante que Paulo, ao externar a sua vida, ao conseguir se adaptar à pobreza, à humilhação, mas também à fartura, ele se põe como uma pessoa madura. Em terceiro lugar, nós temos que ter maturidades. Entender que o caos está na porta, sim. Mas olhar para a Bíblia e entender que nós somos o único povo nesse momento que tem o poder de elevar os olhos para os céus. Como disse o salmista no pior caos da sua vida, quando ele declarou: elevo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E o bom é que ele faz uma pergunta e ele mesmo responde ao dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus, aleluia, e a terra. O teu socorro, ele está próximo de você, ele é o seu Deus. Você lembra o que ele nos diz em Provérbios capítulo 8, no versos 17? Quando Salomão, no auge da sua sabedoria, ele cita as palavras desta maneira: eu amo os que me amam, e os que me buscam me acharão. No outro contexto mais antigo, a Bíblia diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. É momento de você orar pelas manhãs, é momento de você orar pelas tardes, é momento de você orar pela noite, é momento de você se despertar nas madrugadas. Entender que às vezes a fila está curta, aleluia. Entender que ele está sempre inclinado, como diz em Isaías capítulo 59, que diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir. Deus tem te ouvido. No silêncio, muitas vezes, da tua alma, na dor do teu coração, nas labutas do teu dia a dia, nas tuas solidões, nas tuas limitações. E aqui é interessante que antes de Paulo falar do companheirismo, ele trata o seu lado emocional, ele trata a sua alegria. E quando eu olho para esse texto, eu fico sem resposta para mim mesmo, porque em muitas situações nós nos encontramos desprecavidos, nos encontramos despreparados espiritualmente,
emocionalmente para enfrentar algumas adversidades. Mas lembre-se de uma coisa: você pode estar se sentindo hoje o cristão, o crente mais fraco dos fracos. Mas se você se pôr de pé nessa noite, se você buscar a presença do Senhor, se você entender que a Bíblia diz, quando nos ensina a lançar sobre o Senhor as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós, a sua história vai mudar. Porque é lindo o versos 11 quando ele diz: digo isto não por causa da pobreza. Ou seja, ele não está questionando a Deus, ele não está murmurando ao Senhor, mas ele está trabalhando algo que ele estava sentindo na sua alma. Porque ele diz: porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Aleluia. Tenha equilíbrio. Mantenha-se uma pessoa estável. Se as coisas estiverem ruins, glorifique a Deus. Se as coisas estiverem bem, glorifique a Deus. Lembre-se que a Bíblia nos ensina que Abraão se fortalecia, dando glória a Deus. E Abraão passou por lutas e adversidades, como eu e você enfrentamos e passamos. Para você ter uma ideia, a igreja do século 21 nunca orou como tem orado nos últimos dias. Nunca buscou como tem buscado nos últimos dias. Nunca precisou de koinonia, de comunhão, como precisa nos últimos dias. E onde você se encontra nesse momento? Como um cristão que Deus te plantou, para ser um instrumento de adoração, mas também de externar a alegria. É um momento da população, onde quer que você se encontre inserido, olhar para você e dizer: verdadeiramente é um homem e é uma mulher de Deus. Porque enquanto estão aí postando fake news, sem valorizar o momento do caos e a perda dos parentes da Itália, a perda dos parentes da China, desses países que perderam entes queridos, nós temos que dobrar os nossos joelhos, nós temos que inclinar as nossas mãos, nós temos que fazer um escudo e um bloqueio espiritual e declarar que esta praga não irá consumir a nossa nação. Nós devemos declarar como o salmista e dizer que feliz é a nação cujo Deus, aleluia, é o Senhor. E no versos 12 ele continua nos ensinando: tanto ser está humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ou seja, ele era um cara equilibrado, porque ele nos diz o quê? Tanto ser está humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Em quarto lugar, a tua alegria. Ela vai te trazer experiência. Ela vai te trazer experiência, por quê? Porque a alegria vai gerar esperança. E a esperança vai trazer experiência para a sua vida. Paulo agora está sentado com Epafrodito, esperando o seu martírio, ou seja, a sua morte. Mas mesmo assim ele tem tempo para manifestar os sentimentos agradáveis que Deus tinha posto no seu coração. E no versos 14, para a gente sair da primeira parte, para ir para a segunda, para nós concluirmos, nos diz assim: todavia fizestes bem, associando-se-vos na minha tribulação. Sabe o que é que Paulo diz? No versos 14, que já é a segunda parte, que ele vai trabalhar agora o companheirismo. Ele diz: todavia fizestes bem, associando-vos à minha tribulação. Sabe o que é que Paulo quer dizer para a igreja de Filipos? Ei, vocês participam comigo da minha dor, vocês participam comigo da minha aflição, vocês participam comigo do meu dia obscuro, quando os demais têm se afastado de mim. O bom é que esse sentimento de Paulo era um sentimento verdadeiro e de gratidão, porque a alegria te faz ser grato. Quantas pessoas nós não enxergamos que manifesta ingratidão?
Que na hora que às vezes você mais precisa são as pessoas que não te estendem as mãos. Lembre-se de uma coisa: a vida não é para ser vivenciada e vivida apenas na teoria ou com palavras, mas sim com práticas. Porque as pessoas vão descobrir e saber quem nós somos quando nós manifestarmos frutos através de atitudes. Enquanto falarmos sem atitude, não vai haver peso. E no verso 14 ele diz: todavia fizestes bem, associando-vos à minha tribulação, associando, ou seja, se relacionando e passando a dor com ele. E no verso 15 ele continua dizendo: e sabei também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, ou seja, nenhuma outra igreja. E olha, que ele fundou 13, só que temos certeza, e das 13, a única que lhe ajudou foi a igreja de Filipos. E detalhe, se você vê lá em Apocalipse, era a igreja mais pobre, era a igreja mais necessitada, era a igreja reconhecida como a igreja mais humilde em todos os sentidos. Para ser um homem e uma mulher de Deus, para ter o coração inclinado na obra, você não precisa ter muito. Primeiro você precisa ter amor pelo reino de Deus. Primeiro você tem que entender que nesse momento, não apenas a nossa nação, mas todo mundo clama. Enquanto os muitos estão perdendo entes queridos, outros estão discutindo coisas que não são relevantes ao momento. E aqui Paulo fala e deixa um legado, para que esse legado viesse permear até os dias de hoje. Lembre-se que o momento que Paulo estava vivenciando, nós estamos longe de vivenciar. Hoje você não precisa passar pelo martírio para você ser salvo. Hoje você não precisa estar preso, como se encontrou uma certa vez. Ele em Atos dos Apóstolos, que o texto nos diz, ele e Silas na prisão. E o texto nos diz que ali eles começaram a louvar e glorificar a Deus. Nós não sabemos qual é a letra do hino que eles cantaram, mas eles estavam presos a grilhões nas pernas, nos braços, e segundo os historiadores tinham 7 grades antes de chegar na porta principal de entrada. E ali eles olharam um para o outro, em vez de murmurar, eles manifestaram uma alegria através de um louvor de adoração. Nós não sabemos qual é a letra, nós não sabemos qual foi a canção, mas uma coisa nós sabemos com base no texto: as grades do cárcere se abriram, as correntes soltaram os grilhões que estavam sobre eles. Aleluia, eu sinto Deus. Eu não sei o que tem prendido a sua vida, eu não sei o que tem te impedido de louvar e glorificar a Deus em espírito e em verdade. Mas nesta noite o Espírito de Deus vai adentrar com provisão de libertação na sua alma e na sua família. O texto nos diz que o centurião que os guardava, quando viu os cárceres abertos, que eles tinham, pensando que eles tinham fugido, ele quis tirar a sua vida. E o amor e a alegria de Paulo fez com que ele olhasse para ele e disse: olha, não atente contra a tua vida, porque nós não saímos, nós estamos, aleluia, aqui. Não fuja das suas responsabilidades. Não corra do momento a qual Deus te estabeleceu para você ser coluna e boca de Deus. Não se esconda, dê a sua cara no bom sentido e diga: eu sou homem e eu sou mulher de Deus, e eu creio que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E o bom é que aquele carcereiro olha para Paulo e diz: o que eu faço para mim e a minha casa ser salva? Paulo olha para ele e diz: confessa ao Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Provavelmente falta algo para você fazer.
para que algo na sua casa ou na sua vida venha a acontecer. Nós não sabemos qual foi a letra. Nós temos algumas noções de letras de hoje. Mas eu sei que eles adoraram ao Senhor, aonde a urina se misturava com a fezes. E agora ele está aqui em Roma, no corredor da morte, esperando ter a sua última oportunidade de olhar no olho de um homem, para poder olhar nos olhos do Deus Todo-Poderoso lá no céu. E no versos 15, o texto nos diz assim, aleluia. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, ou seja, em quinto lugar, ninguém quis lhe ajudar. Deus vai levantar pessoas para estirar as mãos para você. Deus vai levantar pessoas para lhe abençoar. E no verso 16, que ainda falta muita coisa para nós terminarmos, nos diz assim, versículo 16, acompanhe comigo, Filipenses 4:16. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Olha só que coisa linda. Eles não se importaram com Paulo só em Roma, mas também eles se importaram com Paulo lá em Tessalônica, onde Paulo estava plantando outra igreja. Eles poderiam muito bem ter olhado e ter dito, não, se ele está em Tessalônicas, a igreja de lá vai se responsabilizar por ele. Se ele está em Tessalônicas, a igreja de lá vai interceder e abençoar a vida dele. Ei, tenha o seu coração missionário. Tenha os seus sentimentos voltados nesse momento para a obra de Deus. E no verso 17 ele vai funilando a sua carta ao dizer, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Aleluia. Olha só que palavra sincera. Ele não buscava o seu donativo, ou seja, ele não buscava o seu crescimento. Mas ele queria que o fruto dos filipenses, aleluia, multiplicasse o seu crédito. Você não vê o que Deus está fazendo, mas enquanto você manifesta o seu amor pela obra de Deus, Deus está proporcionando bênção para a sua vida. Você não vê o que está acontecendo, mas enquanto você está se doando na obra de Deus, Deus está abençoando, aleluia, o seu lar. E no versos 18 o texto nos diz, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou, aleluia, as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e prazível, aleluia, a Deus. Ele vai concluindo uma parte da sua carta dizendo, ei, eu recebi das mãos de Epafrodito tudo, aleluia, e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, com aroma suave, como sacrifício, aleluia, aceitável e aprazível a Deus. Oh, meu irmão, se você entendesse que a tua gratidão, ao se disponibilizar e ser útil no reino de Deus, primeiro agrada o coração do Senhor, segundo é um sacrifício aceitável, aprazível a Deus, não um sacrifício de tolo, não um sacrifício de carregar peso insustentável, de suportar ou caminhar com ele, mas um sacrifício que é feito de uma alma grata, um sacrifício que é feito de uma alma reconhecedora, aleluia, de quem é o Senhor. E para nós caminharmos para concluir no verso 19, o texto, aleluia, nos diz,
E o meu Deus, aleluia, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Em primeiro lugar, ele manifesta a sua alegria, que lhe traz esperança e motivação para continuar, mesmo sabendo que ia para o martírio. Em segundo lugar, ele trata do companheirismo da igreja de Filipos. E ele vai concluir a sua carta fazendo uma oração através de uma declaração por escrito ao dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, aleluia, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Em quinto lugar, o Deus de Paulo, o meu Deus, o seu Deus nesse exato momento, vai mover céus e terras para suprir as suas necessidades. Não vai ser preciso você fazer uma lista numa agenda. Você só precisa colocar a boca no pó. Você só precisa se curvar diante da sua grandeza. Porque Paulo diz: e o meu Deus, aleluia, eu sinto esse Deus. Aleluia. Segundo a sua riqueza em glória, Deus é rico. Aleluia. Ao ponto da prata e o ouro não ser maior do que tudo aquilo que ele fez ainda irá fazer pela sua vida. E ele não trata apenas da riqueza de Deus, mas também em glória. Sabe o que é glória? É a alta revelação da santidade, pureza e natureza de Deus. E ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Nós queremos concluir. Em sexto lugar, antes de chegar ao ponto 7 para concluir, qual tem sido as suas necessidades? Nós iremos já orar. Eu não posso concluir sem orar pela sua vida. Para ser grato por você ter nos acompanhado até aqui. Coloque diante dele agora na oração que nós vamos fazer as suas necessidades. Aquele que tem afligido a sua alma, até no seu contexto familiar, porque aquele que foge do seu controle não foge do controle de Deus. Aquilo que te pega de surpresa não pega Deus de surpresa em nenhum momento. E no versos 20, para nós concluirmos e orarmos, ele diz assim: ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ora, a nosso Deus e Pai, seja o século dos séculos. Amém. Você pode repetir, aleluia. Ora, a nosso Deus e Pai, seja o século dos séculos. Amém. Como diz aquele hino: a Ele, aleluia, a glória. Como diz a letra daquele outro hino: porque dele, por ele e para ele, aleluia, são todas as coisas. Eu quero orar contigo, meu irmão e minha irmã. Eu quero aqui concluir essa transmissão sendo grato a Deus, acreditando do fundo da minha alma que o Espírito de Deus falou ao seu coração nessa reflexão. Põe a mão no seu coração onde você quer que se encontre. Se você puder inclinar a cabeça, fechar os olhos, mesmo sentado, do jeito que você se encontra agora, ou deitado, não sei. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar pelos seus. Eu quero orar, Nilcimar, pela sua família. Quero orar pelo seu filho, pela sua filha. Eu quero orar pela sua casa e pelos demais que nos acompanham do Monte Grave, de Milhã, geograficamente no território brasileiro, todos aqueles que nós estamos alcançando. Eu posso não ter falado o teu nome, mas Deus te conhece até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Põe a mão no coração. Soberano Deus e eterno Pai,
Pai amado e Pai querido, nesta noite nós queremos concluir, Deus, esta transmissão. Nós queremos concluir, Pai amado e Pai querido, mais um momento ao qual nós tivemos a oportunidade de sermos semeadores da Tua palavra. Tu sabes que foi difícil hoje até nos conectarmos com o Teu povo, mas por trás de tudo existe um propósito do Senhor. Por trás de tudo temos maturidade, que Tu tem o controle de todos os momentos das nossas vidas, e em especial esse momento que estamos vivendo de caos. Eu quero orar por aqueles que nos pedem oração, Nilcimar, que nos pedem oração pelos seus filhos, todos aqueles que estão nos acompanhando agora, Pai amado e Pai querido, por esta live transmitida pela nossa página no Facebook, aqueles que compartilharam esta live, que Tu possa abençoá-los também. Aqueles que estão necessitados de um milagre, seja na área emocional, espiritual ou conjugal, que Tu possa alcançá-los, Senhor, aleluia. Toca manifestando o Teu milagre, toca manifestando o Teu amor e a Tua paixão consumidora pelos perdidos. Olha, Pai amado e Pai querido, para o nosso estado do Ceará, geograficamente para o nosso Brasil, todas as capitais, o Distrito Federal, todos os estados, Pai amado e Pai querido, nesta noite, impõe as Tuas mãos. Que Tu venha, Deus, abençoar a nossa nação. Que Tu visite, Pai amado e Pai querido, cada um que já foi acometido desta enfermidade, desta pandemia do corona. Manifesta o Teu amor e a Tua misericórdia, porque nesse momento já se encontra pessoas chorando por ter perdido os seus entes queridos, os idosos da terceira idade, a qual eram amados e são pelos filhos, pelas filhas, pelos netos, bisnetos, tataranetos, e daí por diante, dependendo da faixa etária da sua idade. Olha para essas pessoas que tiveram essas perdas, essas pessoas que tinham e têm esses idosos, Pai amado e Pai querido, assim como Paulo tinha esta igreja, como a alegria da coroa do seu ministério, assim nós temos os nossos anciões nas nossas vidas, porque fazem parte da nossa história, da nossa família, que nós amamos. Por isso usa do Teu amor e da Tua misericórdia. Alcança cada um. Abençoa a irmã Francisca, que vai se deslocando para Xerambim. Leva a vida da Tua filha em paz. Passa a Tua mão curadora e saradora, Deus, e que tudo venha dar certo. Que nada se levante como empecilho ou como mal, mas que Tu abençoe conforme a Tua misericórdia, não apenas ela, mas toda a família. E as nossas vidas que falamos contigo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos aqui nos despedir dos irmãos, agradecer por esse momento, né? Tivemos aqui, glória a Deus, uns 40 minutos. Sexta-feira estaremos voltando com a nova live, né? No domingo estaremos transmitindo diretamente da igreja. Quarta-feira da igreja. E na sexta-feira estará eu, o presbítero Roberto, aqui, né? Já quero agradecer a ele novamente, fazendo esse trabalho. Não apenas que não é um trabalho motivador, mas é um trabalho renovador, restaurador. Porque como igreja, temos que nesses últimos dias e nesse momento estar conectado com aquilo que vai nos dar direito à vida eterna. Por isso se desligue de fake news, se desligue de contendas no Facebook, no Instagram, ou em qualquer meio de comunicação, no Twitter. Seja um instrumento de Deus. Deixe Deus te usar, para que assim como Paulo, você venha olhar para a sua história e você venha deixar um legado. E que esse legado faça com que outras pessoas venham ser inspirados e motivados através da sua vida. Fica aqui a nossa paz, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.